Bom, vamos falar de economia. Juliana Rosa já está com a gente aqui no nosso estúdio para falar de dados da inflação, prévia da inflação divulgada agora, do mês de julho, mostrando uma redução em alguns itens, mas também um aumento na energia elétrica. A energia elétrica movimentou esses números divulgados, né, Ju? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bom, Renan? Tudo bem. Frumento, boa tarde para você que está aqui entre nós. Olha, se tem alguma coisa positiva dessa guerra tarifária, é a inflação, porque a gente já começa a colher efeitos do dólar mais baixo. O dólar chegou, inclusive, a cair hoje abaixo de R$ 5,40. Fechou o ano passado, vocês lembram, ali na casa de 6,20 quase. Então, tinha uma perspectiva de que pudesse, esse ano, ter um dólar mais valorizado diante do estresse, mas o que está acontecendo é o contrário. Isso está ajudando aqui a inflação, porque a gente sabe que tem vários componentes aqui no Brasil que sofrem interferência do dólar, né? A gente sempre comenta aqui pão, massa, né? Que o trigo é importado, petróleo, então combustível, uma série de alimentos também que são cotados internacionalmente diante de uma perspectiva de uma economia americana mais fraca. Já tem sinais já mais claros de que a economia dos Estados Unidos está perdendo força por conta dessa guerra tarifária. Então, a gente já começa a ver aqui no Brasil o efeito do dólar em uma série de produtos. Por exemplo, a gente vê produtos da indústria, por exemplo, eletrodoméstico, eletrônico, com uma deflação aqui pequena novamente aparecendo. Já tinha aparecido uma queda de preços. Preços de alimentos, em geral, que a gente falou muito, é a notícia positiva. Segundo mês de deflação de alimentos, com queda de arroz, queda das carnes, aves, ovos, batata, bem disseminado, hortaliças, legumes, frutas. Então, desde questões climáticas sazonais positivas até um ambiente internacional com cotações menores também, com essa perspectiva de menor crescimento mundial. E tem um terceiro fator, que é a sobra de produtos aqui dentro do país que não foram e talvez não sejam exportados para os Estados Unidos. Então, a gente tem, num curto prazo, um efeito de redução de preço. Agora, você que está acompanhando a gente, certamente pode estar pensando que a planilha aqui de Excel do IBGE pode não estar batendo com a realidade ali do supermercado, né? Mas é que a gente costuma falar que os preços sobem de elevador e caem de escada. Demora, né? Então, é um nível de preço alto. A previsão de inflação para esse ano está na casa dos 5%, quando o limite da meta de inflação do governo é 4,5%. Então, melhorou, porque as previsões estavam apontando uma inflação esse ano mais na casa de 5,5%, e agora as previsões estão ao redor de 5%. Esse dado de hoje, inclusive, ele fez uma série de projeções serem revistas para baixo. Já tem projeções abaixo de 5%, 4,9%, 4,8% de inflação, que é uma boa notícia. Por enquanto, não temos aí muita perspectiva ainda de queda de juros. Ainda se espera um juro alto aí de 15% até dezembro, e no começo do ano que vem já se espera então o início do corte de juros, já levando aqui em consideração esse ambiente da inflação começando a dar sinais maiores de perda de fôlego. O que está pegando ainda é o ritmo de crescimento da economia brasileira, que ele ainda é um ritmo forte, o mercado de trabalho está aquecido, então a parte ligada a custo de mão de obra, salários, isso está muito aquecido ainda. Então, é uma inflação que também mostra já uma perda de fôlego, mas mais devagar. Então, você tem essa dúvida, né? O quanto que a economia brasileira vai desacelerar para também contribuir para essa queda da inflação. Ano eleitoral, né? Ano que vem, então muita gente fala sobre isso, que está ainda cauteloso em relação a medidas que o governo ainda possa fazer para estimular crescimento. Normalmente, ano eleitoral, você tem um gasto público maior, né, para estimular a economia, e isso aí pode atrapalhar um pouco mais, uma queda mais rápida da inflação. Então, esse é o assunto aí do momento, né, pelo menos no meio dessa guerra toda, né, com os Estados Unidos, a gente tem uma antecipação desse movimento de queda de preços, né? E fora as coisas são imponderáveis que a gente não espera, como, por exemplo, você estava falando do emprego. A gente tem bons números do emprego, mas ao mesmo tempo fala-se em fechamento de postos de trabalho a depender do impacto do tarifaço por aqui. Ou se o governo brasileiro vai conseguir fazer novos acordos, novos arranjos para escoar parte dessa produção. Isso foi alvo da conversa do presidente Lula ontem com Xi Jinping, para ver se a China compra
alguns desses produtos que iriam para os Estados Unidos. Isso depende de negociação e não tem como prever, né? Isso que você está falando é fundamental, Renan, porque, de fato, a gente tem falado que, como a economia brasileira ela é pouco dependente de exportação, a gente exporta 15% mais ou menos do PIB, então 85% é para consumo interno, e desses 15% que a gente exporta, 12% é para os Estados Unidos. A gente exporta muito mais para a China, né? Embora a gente exporte muito produto da indústria, que a gente não tem competitividade para a China, para outros países. Então, você tem ainda muita dúvida em relação ao potencial que isso de fato possa ter na economia em termos de quebra de cadeias de fornecimento. Então se fala que é algo mais localizado em alguns segmentos, em alguns estados, mas ninguém sabe exatamente qual é o tamanho desse impacto, se vamos ter mais sanções, né? Acho que essa também é uma dúvida importante. O próprio Banco Central tem sido cauteloso também em dizer que a gente entrou num processo de redução da inflação por conta desse cenário internacional. Então, temos aí a Rússia, países que compram produtos da Rússia, como a Índia, já sofreram novas sanções. A gente compra diesel russo, compramos fertilizantes agrícolas. Então, tem esse risco, né, do Trump não fechar um acordo com Putin para encerrar a guerra da Ucrânia e punir os países que fazem negócios com a Rússia. E tem ainda o principal, já que é o assunto que o Trump fala que é o motivo para a sobretaxa ao Brasil principal, que é o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que deve terminar agora em setembro, com uma chance grande de condenação. E podemos, então, esperar também maiores reações dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Então, uma situação ainda de muita insegurança, né? E ainda falando sobre esse tarifaço, né, Ju? A gente está acompanhando o governo preparando esse pacote de ajuda, mas reequilibrando, refazendo as contas, o que pode também justificar um pouco dessa demora um pouco maior. Um pacote que era prometido inicialmente para última semana, já ficou aí primeiro para segunda ou terça, e agora o ministro da Casa Civil, Rui Costa, hoje, numa entrevista, disse que fica para amanhã, quarta-feira. Ao mesmo tempo, a gente vê um número crescente de economistas, o Armínio Fraga hoje no Jornal o Globo, falando que é preciso de um pacote, mas é preciso dosar bem o pacote, não pode se perder a mão como se perdeu na pandemia. E esse pacote, como você disse, deve estar sendo de fato reequilibrado, porque muitos setores que se acreditou ser muito afetados, ou que seriam muito afetados, conseguiram ali alguns benefícios com essas isenções. E aí, por isso, dessa conta na ponta do lápis do governo também, para passar minimamente uma mensagem fiscal de que não vamos deixar estourar essa boiada aqui agora. Porque no Brasil é comum, e o Ministério da Fazenda está preocupado com razão, que tudo que é temporário vira permanente. Então, tem que ter um cuidado. O ministro da Fazenda cita muito o caso do PERSE, por exemplo, que é um programa que foi criado para proteger o setor de turismo e eventos. Pós-pandemia, e que ficou valendo até agora, até mês passado, né? Eles tentaram tirar, a pandemia já acabou faz tempo, e embora, obviamente, o setor tenha motivos, coisas, exatamente, de acumular também muitas dívidas, né? O setor que realmente sofreu muito, enfim, tem ali todo o argumento, óbvio, a gente sabe que o sofrimento foi grande, mas a gente sabe também que a gente tem limitações orçamentárias para poder manter programas a vida toda, né, sejam aqueles que foram criados para ser temporários. Então tem essa preocupação realmente, Frumento, que a gente tem uma restrição orçamentária e é muito difícil desenhar esse modelo, e essa é a preocupação do momento, porque não é um programa nacional nem setorial, porque dentro de setores tem empresas que são muito dependentes de exportação para os Estados Unidos e outras que não. Então, o próprio Haddad fala que é customizado. Para alguns casos vão adotar algumas medidas, para outros casos outras medidas. Então, como que eles vão organizar isso é complexo de entender. Para preservar empregos, juros menores, a questão de preservação de empregos, reduzindo jornadas e salários, o governo pagando uma parte do salário. Então, tem que ter esse cuidado para ver se realmente todo mundo precisa, se aquela empresa ela não consegue, que até o Haddad falou que o governo também vai anunciar uma ação, que ele diz que não só conjuntural, mas estrutural, que é uma forma do governo ajudar as empresas a buscar novos mercados. Então, tem aí uma série de detalhes, porque a gente sabe que é um outro mundo, né? Não vai voltar ao que era. Então,
é interessante imaginar que o governo também esteja pensando nesse desenho em como as empresas vão sobreviver num outro cenário, num outro mundo, né? E como o governo pode suportar esse movimento, dando maior segurança, porque a gente sabe que o custo do Brasil é alto, então coisas que possam contribuir para dar condições para as empresas competirem em outros países, que é o que elas argumentam que não tem condições, né? Ju, muito bom ter você entre nós. Muito bom. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã, Ju.